Queridos alunos e alunas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos. Bom dia a você que nos assiste de manhã, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você da Seção Corujão. Afinal de contas, com muita alegria e entusiasmo, nós começamos agora a aula Marcação da Legislação, também conhecida como Turbinando a Legislação. Eu quero começar, gente, chamando a atenção de vocês para duas observações. Primeira observação, saibam que todos os dispositivos mencionados não apenas ao longo da aula de hoje, mas em todo e qualquer momento do curso, trata-se de referência que respeita fidedignamente os termos do nosso edital. Professor, não vai haver estruturação de peça não é, professor? Não, nunca, jamais. Todos os dispositivos indicados para remissão, para marcação, são dispositivos que respeitam a literalidade do nosso edital. Segunda observação, gente, todos os artigos mencionados, não apenas ao longo do módulo processual, mas ao longo de todos os momentos do curso, são dispositivos que devem ser marcados por vocês. Desde o módulo teórico, já chamava a atenção de vocês para o fato de que nós não mencionamos dispositivos de lei de maneira aleatória. Já dizia a vocês que a legislação no que concerne o direito empresarial é ampla e nós precisamos, de maneira cirúrgica, chamar atenção para aqueles dispositivos que nós sabemos. São dispositivos que guardam uma relação de proximidade com o perfil da Fundação Getúlio Vargas. Exatamente por isso, eu peço a vocês atenção. Não deixa escapar nada. Muitas vezes o aluno perdeu uma parte, estava meio disperso e disse, deixa para lá, não vou anotar. Um artigo só, não tem diferença. Gente, eu gosto sempre nesse momento de fazer referência a uma passagem do livro do professor Lai Ribeiro, onde ele explica que uma pequena diferença pode fazer toda a diferença. Onde ele explica que o sucesso se mede em milímetros e ele traz um exemplo que eu acho fantástico. Vocês já perceberam que numa corrida de cavalos, a diferença do primeiro para o segundo lugar se mede em centímetros, às vezes até em milímetros? No entanto, gente, enquanto o prêmio do primeiro colocado é de $500 mil, vamos imaginar, o prêmio do segundo é de apenas 5 mil. Percebam, uma pequena diferença faz toda a diferença. É por isso que quando você está cansado e você consegue tirar energia, sabe Deus da onde? Talvez do cara lá de cima mesmo, e resolve mais uma questão, e segura o sono e estuda mais meia hora, e perdeu um artigo na marcação, voltou na aula, escutou novamente e marcou aquele artigo. Esse artigo, essa questão, esses 30 minutos a mais de estudo podem fazer toda a diferença no final, porque o sucesso, pessoal, muitas vezes se mede em milímetros. Fiquem ligados, tá bom? Eu quero também, desde já, chamar a atenção de vocês para algumas observações de caráter geral. Me acompanhem. Seguinte, amigos. Primeiro, cuidado com os exageros. Professor, o que você pretende dizer com isso? É inegável, gente, que a utilização desses recursos de marcação que nós vamos mostrar ajudam. E ajudam muito. Mas vocês não podem poluir o vademecum. Vocês não podem exagerar no minicódigo. Vocês não podem deixá-lo repleto de filipetas, de marcadores de formas diferentes, com muitas cores, com clipes, com marca-texto, com... Afinal, tudo que vocês tiverem ao seu dispor, não podem fazer isso. Por quê? Porque isso pode jogar contra vocês. Lembrem-se que tudo que é demais é muito. Utilizem os recursos de marcação, mas com parcimônia. Não cabe poluir a legislação, porque isso vai trazer mais dificuldades do que facilitar a vida de vocês. Prestem atenção. Vai. Segunda observação. Recursos de marcação não devem ser encarados restritivamente. Pessoal, aqui eu estou lidando com a psicologia de vocês. Acontece, já no módulo processual, muitas vezes nas baterias de exercícios ou mesmo no próprio módulo simulados, de o aluno
tentar resolver um problema, buscar a resposta seguindo a técnica de marcação, não encontrar e entrar em desespero. Não. A técnica de marcação deve ser entendida como prioritária. Você, de fato, deve buscar a fundamentação a partir dessa técnica, mas o fato de não encontrar não é motivo para desespero. Fica tranquilo, respira fundo, relê a questão e vai buscar seguindo outras formas, tá certo? Insisto, essas técnicas de marcação não devem ser entendidas restritivamente, não. Devem ser entendidas como prioritárias, mas não restritivamente, tá bom? Vai. Também, gente, fiquem atentos à importância dos índices remissivos. Pessoal, isso é de fundamental importância. Vocês sabem o que é um índice remissivo? Como se formata um índice remissivo? Presta atenção. O índice remissivo, gente, traz na ordem alfabética palavras ou expressões-chave que compõem uma determinada legislação. E aí, abaixo dessas palavras ou dessas expressões-chave, vocês vão encontrar uma série de artigos que versam sobre aquele tema. Atenção, porque os índices remissivos funcionam como uma espécie de substitutivo às escrituras, às informações manuscritas que vocês não podem lançar abaixo dos artigos de lei. Não é verdade? Hoje nós sabemos. Os examinandos não podem, abaixo de um artigo de lei, lançar uma informação. Algo para não esquecer, manuscrever algo, não pode. Mas, pessoal, isso não é o fim do mundo. Afinal de contas, o índice remissivo, a partir de uma técnica e de forma completa, nos oferece essa informação. Por exemplo, imagina que a questão na prova versa sobre a sociedade de economia mista. E aí você faz, puxa vida, sociedade de economia mista, onde é que eu encontro isso? Pessoal, se vocês buscarem o índice remissivo da lei das SAs, vocês vão encontrar lá companhia de economia mista ou sociedade de economia mista, e ali abaixo certamente vai haver referência ao artigo 236, ao artigo 237 da lei das SAs, que versam sobre a Constituição, sobre o objeto da sociedade de economia mista, e você mata a charada. Muitas vezes, pessoal, os artigos não estão próximos. Um exemplo, vamos imaginar na fusão. Cai na sua prova uma questão versando sobre a fusão. E aí você dá uma olhada na lei das SAs e já de cara, no artigo 223, encontra a referência à operação societária chamada fusão. Acontece que, embora você tenha lançado o 223 como resposta e verdadeiramente ele tenha harmonia com o que foi perguntado, a banca, no padrão de resposta, vai exigir para você também outros artigos. A exemplo do artigo 228 da própria lei das SAs, que também trata da fusão desde uma perspectiva conceitual. Ora, se a prova aponta uma questão que cobra fusão numa sociedade anônima, é algo que nós podemos entender como normal, a banca, no padrão de resposta, cobrar você o conceito de fusão. Não é verdade, pessoal? Então, se você não tivesse recorrido ao índice remissivo, talvez você só houvesse feito referência ao 223, não ao 228. Isso poderia implicar em diminuição na sua pontuação. Eu estou dando aqui, gente, alguns exemplos, não vou me alongar nisso, nós vamos ver isso ao longo do dia a dia. Mas percebam que o índice remissivo garante a você uma resposta mais abrangente. O índice remissivo deve ser utilizado com inteligência. Se você encontrou todas as respostas, se você está seguro em relação à resposta de uma determinada questão, maravilha, lança lá. Mas vá ao índice remissivo, procure uma palavra ou uma expressão nuclear do objeto daquela questão e verifique se os artigos mencionados abaixo daquela palavra ou expressão no índice remissivo não faz referência a um outro artigo que possivelmente vai ser cobrado no padrão de resposta. Tá certo, gente? Eu gosto muito dos índices remissivos, porque quem me conhece sabe que eu gosto sempre de pecar por excesso. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Se a banca te cobra só 3 artigos numa determinada questão discursiva e você lançou 7 artigos, vai perder ponto não.
se os outros artigos são coerentes, se os outros artigos guardam harmonia com o conteúdo, na banca não vai diminuir a sua pontuação, não. Você não pode, naturalmente, lançar algo absolutamente incabível. Mas se há coerência, ora, problema nenhum, tá certo? O fato da banca não pontuar aquele artigo não significa que aquele artigo está errado, tá certo? Simplesmente a banca tem a faculdade de pontuar os artigos que ela julgar conveniente. Combinado? Vai lá. Mais uma observação geral e nós fechamos. Não sobrevalorizem os marcadores de página. O que acontece? Os marcadores de página, gente, são aqueles que vocês conhecem como post-its, tá? Então, um determinado aluno coloca lá no seu vademeco, sabe, uns 60 post-its daquele. E aí, na prova, vem uma questão versando sobre o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, sobre a Lei Complementar 123 de 2006. E ele lembra que ele colou na primeira página da Lei Complementar 123 de 2006 um post-it. Acontece que vocês também sabem, a banca não permite que vocês anotem absolutamente nada no post-it. Você vai colar lá a filipeta, você vai colar o post-it, você vai colar o marcador. Pode ser colorido? Pode, problema nenhum. Mas você não pode escrever absolutamente nada nesse marcador. Professor, mas eu estava dando uma consultada, vendo o blog do portal Exame de Ordem, as informações do Maurício Gisla aí, eu percebi, professor, que é possível que o post-it traga uma informação, desde que essa informação tenha sido gravada pela própria editora. Por exemplo, existem post-its no mercado que vem já gravado CPC. Tudo bem. Se isso já veio da editora, problema nenhum. Você pode utilizar. Mas você não pode lançar qualquer informação no post-it. Combinado? Então, voltando ao meu exemplo. O aluno colocou 60 post-its lá, tá? Quer encontrar a Lei Complementar 123 de 2006, que não é uma lei que ele utiliza com frequência, não utiliza com frequência. Ele vai olhar lá, sabe, um montão, gente, ele vai perder o maior tempo do mundo, quando ele poderia simplesmente ir no índice cronológico da legislação, procurar no índice o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, olhar o número da página e ir direto na página, então. Não sobrevalorizem os marcadores de página, os post-its, não. Não esqueçam que vocês contam com o índice cronológico de legislação. Utilize, porque ele vai ser super importante, principalmente para essas leis menores. Essas leis que não são tão usuais. Porque o CPC você acha fácil, o Código Civil você acha fácil, a Lei 11.101 você acha rapidinho, a Lei das SAs, idem, mas leis menores não tão usuais, talvez o melhor remédio seja buscá-las a partir do índice cronológico da legislação. Combinado, pessoal? Tranquilo? Corta lá. Muito bem, gente. A partir de agora, eu quero que vocês verifiquem se contam com o material necessário para a nossa aula de marcação. Primeira informação. Atenção, vem para mim. A técnica que nós vamos mostrar trata-se de simples sugestão. Existem N formas de vocês marcarem a legislação de vocês. Fiquem à vontade para utilizar aquela forma que julgarem mais adequada. Tá certo? Nós entendemos como a técnica ideal, essa que nós vamos apresentar a vocês. Para implementá-la, vai. Material. Primeiro, marcadores de página. Ou seja, gente, os post-its, tá? Eu preciso que vocês contem com marcadores de página que tenham pelo menos 6 tipos de cores diferentes, tá? Também, vocês vão precisar de caixa de lápis de cor, que deve conter necessariamente as cores dos marcadores acima, tá? Pelo menos essas 6 cores. Também, vocês vão precisar de caneta na cor azul ou vermelha. Combinado, gente? Ok? Muito bem. De posse de tudo isso, se você não tem, dá o pause e depois você continua, vai. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo dos 6 passos da nossa aula Turbinando a Legislação? Está aqui, ó. Sublinhe no índice cronológico a Constituição Federal, as principais leis especiais, decretos e
códigos. Priscila, você vai me fazer uma gentileza, amiga. Vai dar uma aproximada aqui para mim, pode ser? Vamos lá? Gente, olha só, primeiro passo, eu repeti. Sublim, no índice cronológico da legislação, a Constituição Federal, as principais leis especiais, decretos e códigos. Professor, eu vou fazer isso, professor, utilizando caneta azul ou vermelha. Isso? Exatamente. Professor, que leis especiais são essas, professor? Que decretos são esses? Eu não sei. Atenção, porque aqui mesmo nós apresentamos um quadro geral da legislação geral e específica, onde nós apontamos as leis indispensáveis, as importantes e as recomendáveis. Tá certo, pessoal? Tá tudo aqui para vocês. Tudo dentro da área do aluno como material complementar. Combinado? Tranquilo? Ok, amigos? Muito bem. Então, o que é que vocês vão fazer? Vem para mim, de posse dessa informação. Dá o zoom, Priscila. Aqui, gente, no índice cronológico da legislação, estão vendo? Olha só, vocês vão sublinhar as leis que estão dentro desse quadro que nós acabamos de apresentar. Combinado, gente? Está tudo aqui sublinhadinho e vocês vão fazer a mesmíssima coisa, tá bom? Combinado? Muito bem, corta para mim. Atenção a esse primeiro passo, super importante, tá? Cumpriu o primeiro passo? Vai lá, segundo passo. Segundo passo, leia e circule as principais súmulas, gente, atenção, utilizando lápis, tá certo? Utilizem lápis para circular as principais súmulas. Aí vem mais uma vez aquela pergunta, professor, quais são as principais súmulas, gente? Atenção, na primeira aula do módulo teórico, no material complementar, disponibilizamos uma relação das súmulas dos tribunais superiores que interessam ao direito empresarial. Professor, vou utilizar aquelas súmulas então para marcação. Não, vem comigo. Você vai utilizar a seguinte tabela, gente. Está aqui. Professor, tem alguma diferença dessa para aquela? Tem sim, pessoal. Esta é mais completa. Esta traz informações não contempladas na anterior. Esta faz referência às súmulas, inclusive do STF, que representam apostas para essa prova que não eram apostas na prova anterior. Por isso eu digo, gente, cada curso é concebido especificamente para cada exame. Muitas vezes o aluno acha que esse detalhe não faz a diferença, mas lembre-se do exemplo anterior. Uma pequena diferença pode fazer toda a diferença ao final. O sucesso, meus amigos, se mede em milímetros. Vocês já sabem que o nosso curso é concebido sob medida para cada certame do OAB. Vocês sabem que nós estamos promovendo estudos, analisando, debatendo, conversando, para que o curso seja adequado à realidade do momento do certame. Por isso, gente, os simulados são inéditos. Por isso, as peças apresentadas no módulo simulados, lá na repescagem, serão inéditas. Por quê? Porque elas são voltadas para aquela que será a nossa expectativa para a sua prova. Isso, gente, não está pronto hoje. Não. Isto é uma construção, tá certo? Por quê? Porque lá na frente, no apagar das luzes, muitas vezes nós temos informações importantes que nós precisamos trazer para vocês, tá? Quando eu falo informação, gente, não é nenhuma informação de bastidor, não é nada que foi, sabe, pescado de forma indevida, não é nosso perfil. Nós não trabalhamos assim e vocês sabem, tanto a OAB como a FGV são instituições pautadas pela lisura. Eu falo, gente, porque a gente analisa o que está acontecendo no cenário, no momento, no meio jurídico, tá bom? Muito bem. Aqui, por exemplo, só para ilustrar, vocês têm a informação da súmula 503, assim como da súmula 504, ambas súmulas do STJ, súmulas, gente, que são novidades. Súmulas que foram publicadas no dia 10 de fevereiro de 2014. Súmulas que não poderiam ter sido cobradas no certame anterior, mas representam apostas para a sua prova. Atenção! Professor, e sobre o que trata essas súmulas? Falaremos disso ao longo do curso. Mas só antecipando, fica ligado porque
o prazo prescricional para a propositura da ação monitória em relação à nota promissória em relação ao cheque é quinquenal, ou seja, é de 5 anos, e essa informação hoje encontra-se consolidada a partir de entendimento sumulado, súmulas 503 e 504 do nosso STJ, tá bom, pessoal? Então marquem as súmulas, vai lá. Terceiro passo. Terceiro passo, cole marcadores, ou seja, post-its ou assemelhados, na lateral da página onde se encontra o artigo base de cada uma das principais peças, circulando e sublinhando cada um deles. E na primeira página das súmulas do STF e do STJ. Professor, eu notei, professor, que você está utilizando o minicódigo da RT. Professor, quer dizer que o seu 4 em 1, o minicódigo de empresarial de sua autoria, ele não vai estar pronto para a nossa prova no dia 1º de junho? Pessoal, nós estamos mais que otimistas. Nós acreditamos que, tão logo ocorra a prova da primeira fase, já vai sair o nosso 4 em 1. E aí o nosso 4 em 1, você sabe, vai sair completo. Aqui nós não temos, por exemplo, índices remissivos da Lei 11.101 de 2005, assim como da Lei das SAs, o que vai estar presente no nosso. Aqui nós não temos a Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009. Aqui nós não temos a lei que trata do DREI, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, que substitui o DNRC, o Departamento Nacional de Registro de Comércio. Enfim, algumas leis que não estão contempladas, não apenas no minicódigo da RT, mas em outros disponíveis no mercado, que vocês encontrarão no nosso, que foi concebido sob medida para o certame da OAB, tá? Fica ligado? Paulatinamente a gente vai tratando disso e quando sair eu aviso a vocês imediatamente, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Vai, terceiro passo mais uma vez. Lá embaixo, a informação de colar o post-it na primeira página das súmulas do STF e do STJ. Então comecem por aí, tá? Vamos começar pela parte mais simples. Vai lá na primeira página das súmulas e cola lá um post-it. Pô, fechado? Ok? Depois, percebam, vocês vão colar um post-it na página onde se encontra o artigo base das principais peças da prática empresarial. Professor, como é que eu vou saber qual é o artigo base, professor, se eu estou assistindo essa aula no começo do módulo processual, professor? Não dá. Eu tenho alguma noção de uma ou outra, mas eu não tenho a base completa. E aí, professor? Gente, a aula de marcação da legislação começa aqui, mas ao longo do módulo processual, do módulo simulados, do módulo repescagem, vocês terão a oportunidade de ver todas essas informações na prática, tá certo? De início, vou facilitar a vida de vocês. Vai, apresentando o artigo base das principais ações. Antes, gente, é importante que vocês utilizem um esquema de cores. Lembram que no início eu disse a vocês, pessoal, preciso que vocês adquiram post-its em 6 cores diferentes? Tá aqui, a título de sugestão. Dividimos essas partes do direito empresarial por cores. Primeiro, em amarelo, direito societário e outros, questões pontuais, vocês verão quais são. 2, direito cambiário. 3, direito falimentar. 4, lei do inquilinato, lei de propriedade industrial e ação de obrigação de fazer e não fazer. 5, respostas do réu e réplica. 6, recursos. Tá, professor? Tudo bem. Vou utilizar um esquema de cores, seguindo mais ou menos essa ideia. Mas, professor, quais são os artigos base de cada uma dessas partes? Vem comigo. Tá aqui, ó. Primeiro, direito societário. Olha só, gente. Vocês vão encontrar aqui vasta informação sobre N ações que tocam no direito societário. Mas para facilitar, considerando o que foi cobrado no último certame, considerando o que nós falamos já neste curso, lembram da ação de dissolução parcial para retirada de sócio? Lembram? Professor? Lembro, professor.
Eu sei, professor, que 2 artigos podem servir de base no preâmbulo para ação de dissolução parcial para retirada de sócios. São eles o artigo 1029 e o artigo 1077. Maravilha, vem comigo. Olha aqui, gente. Ação de dissolução parcial combinada com apuração de haveres. Percebam que nós colocamos em negrito os dispositivos que servem como base da ação de dissolução parcial para a retirada de sócios combinada com apuração de haveres. Certo? Professor, nesse caso, como a cor da parte do direito societário é amarela, eu vou colar, professor, na página onde está o artigo 1029 no Código Civil, assim como na página onde se encontra o artigo 1077 do Código Civil, uma filipeta, um marcador, ou seja, um post-it na cor amarela. É isso, professor? A princípio, sim. Acontece, gente, que não é o caso de vocês colarem nas 2 páginas, não necessariamente. Vocês poderiam, para reduzir a quantidade de post-its e facilitar a sua vida, simplesmente colar na página onde está o artigo 1029 e abaixo do 1029 fazer uma remissão manual ao 1077. Como, professor? Olha só, abaixo do artigo 1029 você pode anotar assim, ó, V. Ponto, que significa vide, não é isso? Ou escrever vide artigo 1077 Código Civil. Professor, isso não é estruturação de peça, não. Nós estamos correlacionando temas determinados, temas específicos, remissão legal, problema nenhum. Tá certo? E dessa maneira, você já sabe que tanto o 1029 quanto o 1077 são artigos que podem ser utilizados como base da sua petição inicial de dissolução parcial para retirada de sócio. Combinado? Lembrem-se ainda que esses artigos que servem de base, ou seja, esses artigos que devem compor o preâmbulo das ações, são artigos que, ademais de estarem circulados, devem estar sublinhados. Pessoal, isso é super importante. Isso é super importante porque, dessa maneira, você diferencia o que é artigo base, ou seja, quais são os artigos que devem compor o preâmbulo como base daquela ação, daqueles artigos que devem compor o campo do direito, a fundamentação jurídica de cada ação. Entenderam? Ok? Vem comigo. Aqui, pessoal, claro, nós citamos a ação de dissolução para retirada como exemplo, mas vocês vão perceber que a relação é bastante completa e permeia todos os meios, todas as searas, todas as nuances do direito empresarial. Tá claro, meus amigos? Ok? Então, começamos com o direito societário e terminamos com os recursos. Combinado? Tranquilo? Vem para mim. Esse foi o 3º passo. Vamos no 4º? Vai lá. 4º passo. Pinte de lápis de cor os fundamentos jurídicos das principais peças na mesma cor dos marcadores do passo anterior. Professor, como é que eu vou fazer isso, professor? Olha só, vocês não têm um lápis de cor? Vocês não compraram? Com as cores iguais às cores dos marcadores, dos post-its? Lembram disso? Então imagina só. Lembram, lá no módulo teórico, quando nós mostramos a vocês a parte do direito material, a teoria que envolve a ação de recuperação judicial? É a recuperação judicial que está aqui, né, gente? É a recuperação judicial. Lembram? Na ocasião, eu chamei a atenção de vocês para artigos como o artigo 47, que deve servir de base da ação de recuperação judicial, mas também disse que artigos como o artigo 48, que trata dos requisitos que devem ser atendidos de maneira cumulativa para a concessão da recuperação judicial, também é um artigo inafastável nesses tipos de ação. Também fiz referência ao artigo 51. Artigo 51 que relaciona uma série de documentos que devem instruir, que devem seguir em apenso a inicial de recuperação judicial. Não é verdade, gente? Pois bem, então o que é que vocês vão pensar? Esses artigos são artigos que foram mencionados pelo professor ao longo do curso, logo são artigos que devem estar circulados. Destes 3 artigos,
O 47, eu sei, é base da ação de recuperação judicial, de maneira que, ademais de circulado, ele deve estar sublinhado. Os artigos 48 e 51 apenas circulados, não é verdade? E aí, pessoal, estes 3 artigos são artigos que devem ser utilizados na fundamentação da ação de recuperação judicial, de maneira que estes 3 artigos devem estar pintados de lápis de cor na mesma cor que nós gravamos os marcadores de página. No caso da ação, de recuperação judicial, gente, foi na cor marrom, não é isso? Ok? Então, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que pintar tanto o artigo 47, quanto o artigo 48, quanto o artigo 51. Aqui eu estou utilizando a cor que eu tenho disponível, tá, gente? Mas vocês vão utilizar a mesma cor do marcador da parte do direito falimentar. Combinado? Vai. 5º passo. Retorne as súmulas que marcou no 2º passo e pinte-as na cor correspondente, conforme o 4º passo, aproveitando para fazer as remissões que se façam pertinentes. Pessoal, olha que bacana. Aqui você volta para aquelas súmulas. Aproveita a oportunidade e lê todas as súmulas dos tribunais superiores que nós relacionamos naquela tela anterior. Combinado? Quando você lê as súmulas, você vai perceber que elas guardam relação com partes específicas seguindo esse esquema de cores. Por exemplo, as súmulas 503 e 504 do STJ, a gente já sabe, elas tratam do prazo prescricional da ação monitória no caso do cheque e no caso da nota promissória. Lembram disso, pessoal? Não é verdade? Pega 503. Muito bem. A 503 trata do prazo prescricional quinquenal da ação monitória no caso do cheque. Maravilha. O que é que você vai fazer? Você vai marcar essa súmula circulando a mesma e pintar a mesma de lápis de cor. Com que cor? Professor, com a cor vermelha, professor. A cor do direito cambiário. Maravilha, entendeu? E aí você aproveita, você não já leu a súmula? Você não já sabe que ela fala sobre prazo de prescrição da ação monitória no caso do cheque? Você, percebendo isso, já vai fazer a remissão abaixo de artigos como o artigo 59 da lei do cheque, que você tanto conhece, porque nós enfrentamos lá no módulo teórico, também abaixo do artigo 47, que cuida da ação por falta de pagamento no caso do cheque, dispositivos que guardam relação com o tema dessa súmula. Entenderam, gente? Ok? Então, quando você vê a súmula, você já sabe a que ela se relaciona e você aproveita e já faz a remissão no local pertinente. Tá certo? Combinado? Faz isso. Leve em consideração o 5º passo. Maximize as suas chances de êxito. Minimize o risco banca. Minimize o risco da banca no padrão de resposta te cobrar uma informação que você não lançou na remissão. Tá certo? Ok? Para fechar, vai. 6º e último passo. Caso julgue oportuno, cole nas margens superior e inferior da sua legislação, vem para mim, cole nas margens superior e inferior do seu minicódigo ou do seu vademécum, vai lá. Marcadores da mesma cor dos fundamentos encontrados naquela página. É comum, pessoal, que ao final de todo o trabalho, depois de promover todas essas marcações, vocês percebam que numa determinada página vocês encontram uma concentração de dispositivos que versam sobre o direito cambiário, de maneira que seria interessante dar uma certa ênfase àquela parte da legislação e, para tanto, você cola um marcador lá em cima ou lá embaixo, tá certo? Esses são marcadores subsidiários. Os marcadores principais são aqueles que estão na lateral, tá certo? De todos os modos, isso também pode facilitar a localização e conspirar para que maximizemos as suas chances de uma fundamentação mais abrangente em relação ao conteúdo da prova. Combinado, pessoal? E com isso, vai lá. Fim, nós terminamos a nossa aula de marcação da legislação. Aula curta, né? Mas para você implementar isso aqui, meu amigo, para você implementar isso aqui, minha amiga, você vai precisar de bastante tempo. Portanto,
quanto antes começar, melhor. Um abraço forte, sucesso no módulo processual empresarial na veia. Valeu!